Viu essas imagens de barracos, cozinhas improvisadas e gente lutando para sobreviver com seus pets? Agora repare bem nesse quarto minúsculo. Adivinha onde isso acontece? Spoiler: não é na África, nem na América Latina. Estamos falando de Luxemburgo, um dos países mais ricos do mundo. Inacreditável, né? Mas é real. Quase 20% da população vive à beira da pobreza, enquanto o país abriga grandes bancos e coleciona prêmios de prosperidade. Muitos mal conseguem pagar o aluguel. Como isso é possível em um lugar tão próspero? Hoje, o Verdades Escondidas vai te mostrar o lado oculto de Luxemburgo, como você nunca viu. Encaixado entre a Bélgica, a França e a Alemanha, Luxemburgo está estrategicamente posicionado em uma das áreas mais movimentadas do continente. É quase como ter a chave para as portas comerciais e políticas da Europa. E mesmo com apenas 2.586 km², o que dá mais ou menos o tamanho da cidade de Houston, no Texas, Luxemburgo esconde um contraste impressionante entre natureza, história e modernidade. Lá no norte, você encontra colinas que mais parecem ter saído de um conto de fadas, florestas densas e castelos medievais que surgem no horizonte como se o tempo tivesse parado. Essa região é a IJsselmeer, uma continuação das Ardenas, cheia de trilhas e paisagens que fazem qualquer um esquecer do celular. Descendo um pouco no mapa, chegamos ao Gutland, ou Terra Boa. O nome já entrega, é o sul do país, com campos férteis, vinhedos e cidades vibrantes. É aqui que a coisa muda de figura. O campo cede espaço para prédios modernos e a movimentação intensa da capital. Falando na capital, Luxemburgo. Sim, o país e a capital têm o mesmo nome. É um verdadeiro cartão postal. Imagina uma cidade construída sobre penhascos, com muralhas e fortificações que parecem gritar histórias de séculos passados. Quando o assunto são as estações do ano, cada uma dá um show diferente. O inverno traz aquele charme europeu clássico, com feiras natalinas e luzes por toda parte. Na primavera, os parques explodem em cores. O verão é sinônimo de festivais ao ar livre, e o outono pinta o país de dourado, deixando as trilhas e colinas ainda mais cinematográficas. Pode até ser pequeno, mas Luxemburgo é daqueles lugares que deixam qualquer um de boca aberta sem precisar fazer muito esforço, mas não tem sido gentis para muitos que vivem em Luxemburgo, especialmente aqueles que não têm acesso a certos benefícios de assistência. O que isso significa na prática? Que se estiverem sem trabalho ou apoio familiar, precisam se virar sozinhos. Essa é uma realidade oculta em um dos países mais ricos do mundo, onde a disparidade entre riqueza e pobreza atinge níveis chocantes. O governo luxemburguês, por outro lado, não está de braços cruzados diante dessa realidade. Existem subsídios de moradia, complementos salariais para trabalhadores de baixa renda e um sistema de saúde bem estruturado. Além disso, Luxemburgo oferece transporte público gratuito, uma medida que não apenas alivia o bolso das famílias, mas também ajuda a reduzir o tráfego urbano. No entanto, surge a pergunta: será que isso é suficiente? ONGs e especialistas concordam que, embora essas iniciativas sejam úteis, elas não dão conta do recado. A habitação social é escassa diante da explosão de demanda, e os cursos de integração linguística, por mais importantes que sejam, são lentos e incapazes de alcançar todos os imigrantes que mais precisam. Além disso, a assistência social é burocrática, cheia de detalhes e muitas vezes desconhecida por quem realmente precisa dela. O resultado disso tudo é uma parte significativa da população vivendo nas sombras dos índices de riqueza, uma realidade que não aparece nos rankings e listas de países mais ricos do mundo. O futuro de Luxemburgo, diante desse cenário, não parece promissor. O custo de vida só cresce. A procura por moradias segue altíssima, e enquanto alguns setores lucram, outros trabalham duro apenas para pagar o básico. A classe média, que antes tinha um certo respiro,
está sendo cada vez mais empurrada para uma luta diária por sobrevivência. Sim, existem programas de habitação social, mas o problema é que a oferta não acompanha a demanda. As listas de espera são longas, e as exigências para conseguir uma dessas vagas podem ser um verdadeiro pesadelo, especialmente para imigrantes, idosos e famílias monoparentais. Enquanto isso, o mercado imobiliário de Luxemburgo segue em disparada. Cada novo arranha-céu de luxo que surge traz consigo uma nova leva de executivos e investidores estrangeiros. O resultado? Aluguéis mais caros e uma cidade que, aos poucos, vai se tornando inacessível para boa parte da população. Parece absurdo, mas em Luxemburgo, o lugar onde mais circula dinheiro na Europa, quem tem menos precisa lutar ainda mais para ter o mínimo. Especialistas alertam que, sem uma reforma estrutural robusta e mais investimentos em habitação social, a pobreza relativa continuará crescendo. Com ela, vêm todos os problemas sociais associados, inclusive o aumento da criminalidade. O número de furtos quase triplicou nos últimos 3 anos. Se isso continuar, a imagem de Luxemburgo como um paraíso de prosperidade pode começar a desmoronar, revelando por fim que até o país mais rico do mundo tem suas rachaduras. Luxemburgo é um país de contrastes marcantes. Embora tenha um dos maiores PIBs per capita do mundo, essa riqueza não está distribuída de maneira equitativa. Enquanto bancos e instituições financeiras prosperam, uma parte significativa da população luta para manter o básico. Essa desigualdade é ainda mais evidente no mercado imobiliário, onde os preços das moradias dispararam a ponto de tornarem-se inacessíveis para muitos. A questão da habitação é um dos maiores desafios do país. Com uma demanda crescente e uma oferta limitada, as listas de espera para a habitação social continuam a crescer. Essa situação afeta não apenas os mais pobres, mas também a classe média, que muitas vezes é forçada a gastar uma parte significativa de sua renda apenas com moradia. O transporte público gratuito é uma das poucas iniciativas que conseguem aliviar o peso financeiro para as famílias. No entanto, isso não resolve problemas estruturais mais profundos. A integração linguística, por exemplo, é uma questão crucial para os imigrantes, que compõem quase metade da população do país. Embora existam cursos disponíveis, eles são insuficientes para atender a demanda. Muitos imigrantes enfrentam dificuldades em encontrar trabalho devido à barreira linguística, o que os coloca em uma posição ainda mais vulnerável. Outro aspecto importante é a assistência social, que, apesar de bem-intencionada, é frequentemente criticada por sua burocracia e ineficiência. Muitos dos que realmente precisam de ajuda desconhecem os benefícios disponíveis ou enfrentam dificuldades em navegar pelo sistema. Isso cria uma situação em que os recursos não são utilizados de maneira eficaz, deixando uma parte significativa da população desamparada. Enquanto isso, o mercado de trabalho em Luxemburgo também enfrenta desafios. Embora o país tenha uma das taxas de desemprego mais baixas da Europa, isso não significa que todos tenham acesso a empregos bem remunerados. Muitos trabalhadores, especialmente imigrantes, estão presos em empregos de baixa remuneração que mal cobrem o custo de vida. Essa disparidade salarial contribui para a crescente desigualdade no país. A desigualdade em Luxemburgo é ainda mais preocupante quando consideramos o impacto que isso tem na qualidade de vida. O acesso à saúde, à educação e a outros serviços essenciais é muitas vezes desigual, com os mais ricos tendo acesso a serviços de alta qualidade, enquanto os mais pobres precisam se contentar com opções limitadas. Isso perpetua um ciclo de pobreza que é difícil de quebrar. Além disso, a crise habitacional tem um impacto direto na coesão social. À medida que os preços das moradias continuam a subir, muitas famílias são forçadas a se mudar para áreas mais afastadas, onde o acesso a serviços e oportunidades de emprego é limitado. Isso não apenas aumenta a desigualdade, mas também cria divisões sociais que podem levar a tensões no futuro. Luxemburgo também enfrenta desafios ambientais
que estão intimamente ligados à desigualdade. O crescimento urbano e a expansão imobiliária têm um impacto significativo no meio ambiente, e as comunidades mais pobres são frequentemente as mais afetadas por esses problemas. Além disso, o aumento no uso de veículos particulares, apesar do transporte público gratuito, contribui para a poluição e o congestionamento. Esses desafios destacam a necessidade de reformas estruturais em Luxemburgo. É essencial que o governo invista em soluções de longo prazo, como o aumento da oferta de habitação social e a melhoria do sistema de assistência social. Além disso, é crucial que sejam feitas reformas no mercado de trabalho para garantir que todos os trabalhadores tenham acesso a salários dignos e condições de trabalho justas. Apenas com essas medidas será possível reduzir a desigualdade e garantir que todos os cidadãos tenham acesso a uma qualidade de vida decente. O futuro de Luxemburgo depende da capacidade do país de enfrentar esses desafios de maneira eficaz. A desigualdade crescente é um problema que não pode ser ignorado, e é responsabilidade do governo e da sociedade como um todo trabalhar juntos para encontrar soluções. Luxemburgo tem o potencial de continuar sendo um exemplo de prosperidade, mas isso só será possível se todos os seus cidadãos puderem compartilhar dessa prosperidade. Caso contrário, o país corre o risco de se tornar um exemplo de como a riqueza pode coexistir com a pobreza de maneira alarmante. Essa é uma realidade que desafia a imagem de Luxemburgo como um paraíso de prosperidade e revela as complexidades de um país que, apesar de sua riqueza, enfrenta desafios significativos. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal Verdades Escondidas. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora e tenho certeza que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.